O título dessa mensagem ele mostra que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, nós vimos semana passada, o título da mensagem foi Deus é amor, não é isso? Graças a Deus pelo amor de Deus. Deus é amor. Vamos falar junto? Deus é amor. Pelo grande amor do Senhor nós somos resgatados, né? Nós não éramos merecedores, mas o Senhor, grandemente com o seu amor nos alcançou. Ele buscou a cada um de nós. Graças a Deus, né? Nós não éramos merecedores, mas o Senhor com sua graça veio ao encontro de cada um de nós, né? Então, irmãos, para a gente ver que para receber a vida de Deus não é nada difícil, né? Receber a vida de Deus é algo simples. O homem talvez complica, quer fazer coisas de si mesmo para conquistar, mas a gente vê que para nós sermos de Deus, é somente a gente receber o Senhor como nosso Salvador, né? E para receber o Senhor como Salvador, é só confessar que Jesus é o Senhor, né? Você não tem que fazer uma promessa, você não tem que subir um lugar elevado de joelho, mas nós temos que entregar nosso coração a Deus, né? Senhor Jesus. E a gente vê então, qual fala que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, né? O título da mensagem. Então mostra que, por um lado, nós somos de Deus. E o mundo, tudo ao nosso redor, ele padece para o maligno, né? Mas então, irmãos, para sermos de Deus, a gente vê aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que não é nada de complicado. Às vezes nós mesmos que complicamos, né, a obra de Deus. Mas no versículo 12 do capítulo 1, nós podemos ler, né? Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Graças a Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, então, quando nós recebemos, nós cremos, essa vida entrou para dentro de nós, não é mesmo? Então, todos que o receberam, tornou, então, filho de Deus. Então, agora, nós somos de Deus. Amém? Então, agora, como o Senhor ganhou o nosso coração, né? Entrou para dentro de nós, nós agora fazemos parte dele, né? Então, agora, nós somos dele. Então, antes, né, quando Eva pecou ali no Adão, do Éden, Eva e Adão pecou, o pecado entrou para dentro do homem. Então, esse pecado afastou o homem de Deus. Então, o homem não podia ter mais comunhão com Deus, né? Deus mesmo colocou querubins da guarda ali, não deixando o homem entrar ali perante a árvore da vida. Porque o pecado tinha entrado, e se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. Então, Deus colocou os guardas, os anjos ali, para ele não ter acesso. Mas, com a vinda de Jesus aqui, irmãos, ele abriu esse novo e vivo caminho, né? Ele deu esse novo acesso, ele cumpriu a obra por cada um de nós na cruz. Ele morreu em nosso lugar e tornou o Espírito que nós podemos receber através de crer no Senhor, através de invocar o nome do Senhor. Então nós tornamos filhos de Deus, né? Então ali no jardim do Éden teve essa separação, né? Em Isaías mostra que o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas o Senhor, que vindo através dessa obra, ele reatou de novo essa comunhão. Ele abriu de novo o caminho para a árvore da vida, né? Então, se você recebeu o Senhor, se você teve essa experiência de salvação, você pode dizer que você é um filho de Deus, né? Senhor Jesus. Então, o que fala, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Então, se você nasceu de Deus, eu queria encorajar aqui nessa noite, se tem alguém nos visitando que não teve essa experiência ainda de receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, é simples. Se tornar um filho de Deus, você pode abrir seu coração e receber Ele como seu Salvador. Amém?
não precisa ficar em pé, pode ficar no seu lugar mesmo. Simplesmente repete essa oração que eu vou fazer. Feche seus olhos e repete essa oração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio aqui nessa terra e morreu por minha pessoa. O Senhor morreu no meu lugar. E hoje o Senhor quer me dar salvação. Por isso eu abro meu coração a Ti. Ó, entra para dentro de mim. Faz parte da minha vida. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Chame Ele para dentro de você. Ó, Senhor Jesus. Graças a Deus. Se você fez essa oração com realidade, agora você é um filho de Deus. A vida de Deus entrou para dentro de você. E agora Ele misturou com o seu espírito humano ali. E agora você é um filho de Deus. Amém? Então agora você pode falar que eu sou de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu sou de Deus. Senhor Jesus. Graças a Deus. Por esse motivo, irmãos, que é insondável. É indescritível ser um filho de Deus. Mas graças a Deus, porque o Senhor está dando essa oportunidade para cada um de nós. Né? Dentro do título ainda mesmo, irmãos, né? Fala que que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Há um extremo muito grande do outro, tá vendo? Que Deus hoje Ele quer investir em cada um de nós. Ele quer infundir a vida dEle em cada um de nós. E o mundo, irmãos, ele quer levar o homem, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. A gente vê o caos que o mundo está, né? Mas o Senhor quer nos salvar. Aleluia! O Senhor quer nos salvar e, em contrapartida, Satanás quer arruinar a humanidade. Ele quer arruinar o mundo. Por isso é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite, desfrutando da vida de Deus e sendo mais salvo por Deus. Qual o melhor lugar que você poderia estar hoje? É aqui, não é? O melhor lugar. O melhor lugar para nós estarmos nessa noite é aqui junto com os irmãos. Graças a Deus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Aleluia! Graças a Deus. Então, irmãos, agora nós precisamos, né, de viver por essa vida. Nós não podemos viver mais pelo certo ou errado, ou pelo nosso viver pecaminoso. Agora, nós demos um passo para Deus, nós temos que viver por meio dessa vida. Amém? Nós temos essa vida, essa natureza entrou para dentro de nós, agora nós temos que viver por essa vida. Amém? Senhor Jesus, não viver pelo certo ou errado. A vida de Deus nos conduz a fazer a vontade de Deus. Não o que eu acho, o que eu penso. Né? Por isso a importância de, nós vimos aqui, nós fizemos gritos de guerra, né? Nós emergimos na palavra, para a palavra entrar entre nós. Quanto mais a palavra entra em mim, ela imprime no meu coração, mais eu sou guiado por essa vida. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E vamos em 1 João, capítulo 5, versículos 1 e 2. Queria ler junto com os irmãos. 1 João, capítulo 5, versículos 1 e 2. Essa mensagem, ela é em cima do capítulo 5 da primeira carta de João. Amém? Que é do versículo 1 até o 21. Senhor Jesus. Então, João descreve, né, aqui no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aleluia! Todo aquele que crê que Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama a que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, irmãos, nós amamos o Senhor, e automaticamente nós amamos as pessoas, nós amamos os nossos irmãos, né? Eu amo meu irmão. A semana passada mostrou que esse amor, ele é uma cola, né? Esse amor nos une, né? Se eu estiver junto com os irmãos, vivendo esse amor que vem da palavra, eu não vou ter indiferença com os irmãos. Todos nós temos dificuldade, né? Todos nós temos problemas, eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, mas se você usar o amor, você vai conseguir, se usar a própria pessoa de Deus, você vai conseguir me amar. E eu também vou conseguir amar os irmãos. Amém? Porque Deus é amor. Então, se não for por meio dessa vida, irmãos, nós não conseguimos, né?
Aqui fala, no versículo 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E como que nós vamos amar, irmãos? Nós vamos amar à medida que eu desfruto. Quanto mais desfruto, mais eu amo. Né? Quanto mais eu estou no Senhor, quanto mais eu estou alimentando a árvore da vida, mais eu estou amando os irmãos. É algo automático, né? O irmão mesmo deu um exemplo para nós, quem leu o alimento diário, viu? Né? Um pato, ele não entra na escola de natação, porque a natureza dele já é nadar. Né? Você vê uma pato com uns filhotinhos, ela sai nadando, vai tudo atrás dela. Quem ensinou ele a nadar, né? Ninguém, porque a vida dele já leva a ter natação, aprender a nadar, né? E também, se você planta uma semente de laranja, você não tem que ficar ali torcendo para ela crescer, para dar fruto. Ela automaticamente vai tornar uma árvore, vai dar laranja, né? Então, como nós abrimos nosso ser, recebemos o Senhor como nosso Salvador, automaticamente a vida de Deus que entrou em nós vai levar cada um de nós a amar. Por meu esforço natural, por mais que eu tento amar, eu vou ter problema, né? Se eu estou amando com amor natural, se você tocar na minha ferida, infelizmente eu vou te retribuir, né? Mas como nós estamos no Senhor, conectados à árvore da vida, eu vou conseguir amar os irmãos, né? Então, o irmão usou um ditado, né, que fala que o amor é cego. Ele falou que na vida da igreja, realmente, esse amor pode ser aplicado. Né? Esse ditado pode ser. Porque você tem que amar os irmãos, não vendo a situação. Você tem que amar o irmão, vendo que ele é um filho de Deus igual a você. Amém? Isso que nos une, né, irmão? Essa cola, esse amor que nos une. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Então, igual eu falei, né, a gente recebeu a vida de Deus. Mas ainda, a semente do pecado ainda está dentro de nós. Né? Então, eu preciso de cada dia buscar mais o Senhor, ter mais comunhão, imergir na palavra, né? Desfrutar do Senhor, para que esse amor possa crescer em mim. Se não for por meio dessa vida, irmão, só de eu ter recebido a salvação inicial, ainda não vou conseguir amar os irmãos adequadamente. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando eu recebo essa palavra, né, a palavra da vida, ela gera comunhão da vida. A palavra que eu recebo como vida, não como mandamento, como ordenança, né, eu recebo ela vai automaticamente, ela vai me introduzir na comunhão da vida. Né? E essa comunhão da vida, eu vivo junto com os irmãos. Né? Então, por isso, a importância de nós estarmos desfrutando da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E aqui em 1 João, capítulo 5, ainda dando continuidade, versículos 3, nós vamos ler o 3 até o 5, amém? Aleluia. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o amor que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ó Senhor Jesus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Por que João falou isso aqui, irmãos? Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela não é uma ordenança que te obriga a fazer daquela maneira. A gente vê como exemplo no Antigo Testamento, ali, quando o povo de Israel recebeu as 2 tábuas ali com os 10 mandamentos. Eles falaram assim, tudo que o Senhor Deus ordenou, faremos. No primeiro eles já caíram, tá vendo? Então, em nós mesmos, nós não conseguimos praticar a palavra. E essa palavra não pode entrar em mim como uma lei, tá vendo? Ela tem que entrar como vida. Ó Senhor Jesus, por isso que a palavra da vida nos leva para a comunhão da vida. Então, irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos. Se ele fala assim, não furtar, né? Se eu fizer na minha lei, meu natural, eu vou furtar. Mas se eu tivesse no fluir da vida, eu não vou cumprir esse mandamento, tá vendo? Porque a vida de Deus vai me guiar. Então mostra, né? Senhor Jesus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus ser o Filho de Deus?
E aqui, irmãos, aqui fala um item importante, né? No versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a palavra, quando ela é lançada, eu preciso receber ela como fé, né? Na minha fé. Essa palavra é transportada e ela é depositada em mim. Eu recebo essa palavra pela fé. Essa palavra, a minha fé vai processar ela para ela ser, né, totalmente, fazer parte da minha constituição. Então eu preciso de usar a minha fé. Quando você ouve a palavra, você precisa de ouvir, precisa de usar a sua fé. Fala para o irmão que está do seu lado. Quando você ouve a palavra, você precisa usar a sua fé. Graças a Deus. Então, irmãos, a palavra, nós precisamos de ouvir essa palavra com fé, para fazer parte da nossa vida. Se a palavra chegar a mim, e se for igual, tipo um pneu, você já pegou uma pedra e tacou no pneu? Ela bate e volta, né? Eu não posso, irmão, quando a palavra vem a mim, eu tenho que estar com o coração aberto e receber essa palavra com o meu coração aberto. Né? Não você pegando a palavra e analisando, será que é assim mesmo, será que não é assim mesmo? Mas quando eu recebo a palavra como vida, essa palavra vai entrar em mim e vai transformar o meu ser. Quem crê nisso diz amém. Quem que faz a obra? É a palavra que faz a obra, né? Então eu preciso receber a palavra com fé e ela vai transformar meu ser. Graças a Deus. Tem um ponto no alimento diário aqui, irmãos, que eu anotei aqui, eu queria ler para os irmãos. É uma sequência, né? Uma sequência que vai avançando. Fala assim: nascemos de Deus, recebemos sua vida, por isso o amamos. Por amá-lo, amamos também a sua palavra e a praticamos. Desta forma, a essência de Deus, que é amor, é derramada em nós. Daí, tornamos capazes de amar. Tá vendo? Então, uma sequência, né? Você nasceu de Deus, recebeu Deus no seu interior, você recebeu sua vida, aí você passa a amar, né? Mesmo sem fazer nada, essa vida já te muda o seu ser, você já começa a amar, né? Por amar, amamos também a sua palavra. Nós conhecemos a Deus como? Por meio da sua palavra, né? E a praticamos. Nós praticamos, saímos à rua, né? Fazemos imersão com as pessoas, oramos pelas pessoas. Isso é praticar, tá vendo? Não é você pegar um mandamento e querer seguir isso aqui à risca. É a palavra entrar em nós, fazer parte da nossa constituição e eu viver por meio dessa palavra. Essa palavra da vida me leva a ter essa comunhão da vida. Amém? E a essência de Deus, que é amor, é derramada em nós, irmãos. Quando você desfruta da palavra, essa essência de Deus é derramada, né? Você fica encharcado, né, dessa palavra. Louvado seja o Senhor. Daí tornamos capazes de amar. Aí quando você chega perto de mim, você não vai ver meus defeitos, você vai me amar, você vai cuidar de mim, você vai me apresentar, você vai levar uma palavra para mim. Agora, se você estiver no seu, né? Cada dia a gente tem um temperamento no nosso ser natural. Aí hoje você vai estar bem, amanhã você já não vai estar bem, mas a vida de Deus nos dá essa estabilidade. Eu vou poder amar os irmãos, amém? Ó Senhor Jesus, isso é o viver de alimentar da árvore da vida, irmãos. O Senhor quer nos levar a alimentar da árvore da vida, né? Agora, tem outra coisa que o irmão escreveu no Alimento Diário também, né? Queria ler para os irmãos. O lado negativo. Primeiro eu falei do positivo, nós possamos optar pelo positivo, amém? Vivendo na árvore do conhecimento do bem e do mal, só enxergamos erros e ofensas nos irmãos. Ó Senhor Jesus! E ficamos ressentidos. Você já ficou, todos nós já ficamos, infelizmente. Tem dia que a gente não está bem, já não desfrutou direito. Aí você olha para o irmão, o Alessandro olha para mim, vai ser só ver defeito. Eu olho para o Diego e vai só ver defeito nele. Irmãos, igual estava aqui os irmãos aqui na frente, fazendo grito de guerra. Alguém viu defeito no outro aqui? Você estava do lado de quem? Você estava emergindo, tocando a palavra, não tinha erro, irmão, porque você estava no fluir do rio. Você estava cantando os hinos. Agora, se você tiver na sua mente natural, no seu questionamento, você vai trazer a sua morte. Né? Quem já ficou assim? E quando você tem um problema com o irmão, talvez o irmão não fez nada com você, você começa a olhar para ele, você começa a pensar aquilo vai te dando uma satisfação no interior, né? Aí você chegou ruim na reunião, você vai embora pior, tá vendo? Irmãos, vamos largar a mão disso, amém? Vamos viver no fluir do rio. O Senhor quer nos convidar nessa noite, para mergulhar nesse rio,
e viver pela vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças a Deus. Não pela nossa capacidade, mas pela vida de Deus. Ó Senhor Jesus. E outro ponto também, irmão, interessante, é fazer a palavra circular entre nós. Precisamos de fazer a palavra circular, né? Compartilhar um ponto, fala para o irmão um ponto. Essa palavra, eu recebo ela pela fé. Ela não pode ficar só no meu conteúdo preso. Eu tenho que fazer essa palavra circular, né? Manda uma imersão para o irmão, né? Manda um item num grupo. Vamos fazer a palavra circular. Isso que vai edificar a igreja, né? O que edifica a igreja é a circulação da vida, né? O irmão já mostrou para nós que para o meu corpo ter vida, o sangue tem que circular, não tem? Se meu pé parar de receber o fluir da vida, ele vai morrer, não vai? Ele vai dar necrose, eu vou ter que amputar. Mas se eu estiver recebendo a circulação, eu vou estar vivo, né? E esse viver, irmãos, é só aqui sábado e domingo, na reunião? O viver da igreja é só domingo e sábado. Não, o viver da igreja é todos os dias. O viver da igreja são todos os dias. Ó Senhor Jesus. Vamos falar junto? O viver da igreja são todos os dias. Eu posso imergir, irmãos. Quem é que recebe imersão em algum grupo? Todo dia levanta a mão. Cada grupo recebe, né? Se você não recebe ainda está em algum grupo, pede alguém para adicionar num grupo, né? Se você não imprimiu, talvez você não tenha celular, pede para imprimir e comece a imergir na palavra. Isso aí vai te salvar, né? Graças a Deus. Isso aí que a vida de Deus vai circular entre nós. Graças a Deus. Agora aqui, irmãos, eu queria voltar aqui para Gálatas. Essa palavra nos faz desarraigar deste mundo, amém? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Não é por pegar a letra preta no papel branco que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós vamos pelo fluir da vida, é pela graça do Senhor. Amém? Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aleluia. Porque por obras da lei ninguém será justificado. Está vendo, irmãos? Então nós precisamos de estar deixando essa palavra entrar para dentro de nós. Esse rio precisa estar entrando para dentro de nós, né? E o Senhor quer fluir, irmãos. O Senhor não quer ficar parado. Ele quer dispensar cada um de nós. Graças a Deus. E para isso, o que nós temos? Nós temos a palavra profética. Amém? O Senhor tem fluído para nós? Todos os irmãos têm recebido esse fluir? A palavra profética quer nos conduzir até a volta do Senhor. Isso que vai nos levar a avançar e prosseguir. Amém? Então, irmãos, esse é o meio que nós vai levar cada um de nós a ser vencedor. Não há outra maneira, né? Essa é uma candeia que vai nos guiar até o dia que clareie, né? Mas aqui, os Gálatas receberam a palavra com alegria no primeiro momento, né? Vamos ler aqui do capítulo 1 de Gálatas, nós vamos ler do versículo, Senhor Jesus, do 4 até o 9, amém? Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, do versículo 4 ao 9. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler esses dois por enquanto. Que Paulo mostrou para os Gálatas, né? O qual se entregou a si mesmo. O Senhor entregou por você, para cada um de nós, para nos desarraigar. O Senhor, então, irmãos, Ele quer desarraigar. O que é desarraigar? É desenraizar, é tirar uma planta, né? Você tirou ela dali. Nós antes estávamos enraizados neste mundo, né? Mas o Senhor veio e nos desarraigou. Então, a palavra do Senhor ali que Paulo falou, a palavra profética da época que Paulo levou para os irmãos da Galácia, ele desarraigou eles deste mundo, né? Então eles estavam vivendo por essa vida, eles estavam desfrutando da palavra, a vida estava entrando e esse mundo estava saindo deles e eles saindo do mundo, amém? Mas
que acontece, né? O versículo 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que eu vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Está vendo, irmãos? Eles estavam recebendo essa palavra como luz, como vida, né? Mas veio outros ali de Jerusalém e semeou palavra diferente no meio deles. Então eles retrocederam, está vendo? Ao mesmo tempo que eles já estavam sendo tirados desse mundo, né? A gente viu no alimento diário que mundo não é só apenas um mundo lá fora sistemático, tem vários itens na nossa vida que pode, né? O nosso orgulho, várias coisas podem nos tirar da presença do Senhor, né? Mas aqui fala, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Então, irmãos, o que nós precisamos seguir para poder ser salvo, para poder ser limpo, para poder ser transformados, é a palavra profética. Ó Senhor Jesus, já ela é toda suficiente, irmãos. Nós temos que crer pela fé que é o Senhor que está dispensando, né? Quem aqui que crê nisso diz amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor quer dispensar a palavra profética. E para isso Ele quer que nós vivamos por meio dela, né? Então nós precisamos de atentar, né? Cada época, mesmo em 1 João, nós vimos que ele também foi pessoas ali para conturbar o que João falava. Aqui em Gálatas, também foram pessoas lá para atrapalhar. Isso é o quê? É Satanás que lança pessoas ali para tirar a pessoa do foco, né? Então, irmãos, nós precisamos de vigiar. O que é que nós temos ouvido? O que é que nós temos visto? O que é que nós temos recebido? O mais importante, irmãos, é isso aqui, ó, escolher a vida, né? O alimento diário falou, escolha a vida. A decisão está com você. Você escolher a bênção ou a maldição. Eu escolho a vida, e você? Aleluia! Então, irmãos, vamos receber o que o Senhor tem dado para nós. Amém? Senhor Jesus. E aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, ó Senhor Jesus. Aleluia. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, se nós temos crendo no Senhor, recebendo a sua palavra, nós temos a vida. Mas se eu me tornar rebelde contra a palavra, irmão, eu saí da comunhão da vida. Se eu sair desse fluir do Senhor, porque o Senhor está dispensando, automaticamente a comunhão é cortada, está vendo? Se mantém rebelde contra o Filho e não verá a vida. Se você não está recebendo a vida, você está na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então você está analisando pela sua mente, e esse suprimento de vida circular da vida parou de chegar em nós, está vendo? Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, isso é muito sério, né? Que o Senhor nos dê simplicidade, que o nosso coração possa ser uma terra boa para germinar essa semente, né? Para poder fazer frutificar essa semente em nós. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler aqui 1 João, versículo 5, 6 a 8. 1 João 5, 6 a 8. Senhor Jesus, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho.
Ó Senhor Jesus. Então aqui fala, né, que o que dá testemunho, né? Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele veio por meio de água e de sangue. Não somente com água, mas também com água e com sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. Porque há 3 que dão testemunho no céu: a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E são 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes nesse propósito. Então nós vimos aqui, né, os 3 itens, quem leu no Animendiário, né, que é o Espírito, a água e o sangue. Né, o irmão mostra que alguns estudiosos da Bíblia falam que a água que testifica aqui, que testemunha, é a água do batismo. Mas ele nos mostra, né, eu não posso ler aqui por causa do meu tempo, que pelos escritos de João, essa água que fala aqui, irmãos, é essa água ali que mostra nos evangelhos de João. Né? Tem João 19, 34 a 36, né, que mostra que o Senhor foi furado do lado. Ali saiu sangue e água. Né? Então o sangue e água fluiu do Senhor. Aleluia. E também em João 7, 37 a 39, né, que fala: no último dia, o grande dia da fé, levantou-se Jesus e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, o que testifica do Senhor, a obra do Senhor, né, é o Espírito, né, que é a água e o sangue. Né? O sangue, ele remiu e derramou o sangue por cada um de nós não temos dúvida. Mas o que é o Espírito e a água, ele mostra que é um só. Né? É o fluir do Espírito. Né? Ele é testificado hoje através de mim e através de você. Nós podemos expressar o Senhor. Hoje ele quer ser expresso por meio de cada um de nós. E também, né, em João 4 ali também, fala da mulher, né, samaritana ali. Ele falou: se beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, você vai tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Então nós vamos tornar essa água a jorrar. Né? Então esses versículos aqui mostram de sangue, né, não vou entrar tanto aqui por causa do tempo, né, o sangue e a água, né, que é o Espírito, né, fluir para cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Depois os irmãos possam ler mais um Animendiário. Amém? Senhor Jesus. E dando continuidade aqui, irmãos, em João 5, 11 e 12, né, vamos ler aqui, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aleluia! E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Como nós tocamos então no Filho? Através do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E que é a água e o Espírito ali dá testemunho do Senhor, né? Então nós tocamos nessa água, nós somos supridos pelo Senhor. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, é necessidade, está vendo? Da gente ter essa vida, para a gente estar recebendo esse fluir do Senhor. Não por ordenanças, não por mandamento, mas quanto mais eu desfruto usando o meu espírito, com simplicidade, né, deixando o meu coração receber, absorver essa palavra, mais a vida de Deus vou ter em mim. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler também aqui alguns versículos em 1 João, isso mesmo, 1 João capítulo 1, que eu achei muito assim, como João descreveu, foi uma maneira muito, muito gostosa, né? 1 João, do capítulo 1, versículos do 1 ao 3, né? A maneira que, se os irmãos lerem assim com o coração aberto, vai entender como que é a maneira que João quer que a gente desfruta do Senhor, né? É com vida. Vamos ler 1 João 1, do 1 até o 3. O que era, desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada.
O que temos visto e ouvidos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. Ó, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Está vendo como João descreveu aqui, irmãos, no versículos 1 e 2? O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos com as mãos, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós temos visto. Quem tem visto a vida de Deus? E nós a temos visto, e dela damos testemunho. Você pode dar testemunho, irmão? Ó Senhor, a vida está dentro de nós, né? E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Graças a Deus, essa vida hoje quer ser manifestada, irmãos, para cada um de nós, tá vendo? Então não fique indiferente com a palavra, né? Na reunião não fique indiferente ao desfrutar o Senhor, né? Faça o grito de guerra, proclama a palavra, imerge na palavra, que de uma hora ou outra você vai tocar nessa palavra, amém? Você vai tocar nessa vida, né? Você vai tomar um choque, né? Nesse fio desencapado, você vai conseguir tomar, né? Fica junto com os adolescentes, né? Ó Senhor Jesus, com os intendentes, com os capitães, né? Vamos estar envolvidos nessa esfera, irmãos, né? Talvez a gente quer ficar de longe, com o braço cruzado, mas vamos seguir junto com o mover do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. E aqui, continuando em 1 João, capítulo 5, vamos ler o versículo 13 e 14. Senhor Jesus. 1 João 5, 13 e 14. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com aquele que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ó Senhor Jesus. Está vendo como João descreveu, irmãos, a questão da vida? Ele quis algo que seja algo palpável entre os irmãos. A vida, esse amor, seja sentido, né? Não só apenas um desfrute ali da letra, né? Mas ele quer que a gente toque no Espírito. Essas coisas vos escrevi a fim de saber de que tende a vida eterna. Irmão, nós temos a vida eterna. Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança. Você tem essa confiança, irmão? Ó Senhor Jesus. Nós temos essa confiança, que temos para com Ele. Então nós temos essa confiança. Quando você recebe a palavra, você tem essa confiança? Irmãos, nós precisamos de ter confiança. Realmente é a palavra que nos governa, é a palavra que nos guarda, é a palavra que nos leva a prosseguir. Então, quando nós recebemos, né, que o Senhor deu a vida por nós, que nós somos de Deus, né, nós temos que ter essa confiança. Nem ouvir, quando eu recebo a palavra, eu ficar em cima do muro, não sei se eu creio, se eu não creio. Eu preciso de receber essa palavra como vida, né, e ter confiança. Quem aqui tem confiança diz amém. Amém. Ó Senhor, diz para o irmão que está do seu lado, eu tenho confiança. Graças a Deus. Irmãos, e a vida da igreja é o melhor lugar para nós termos essa confiança, amém? Não é verdade? Tem algum lugar, irmão, que tem essa confiança? Tem algum lugar que você toca a palavra com vida igual aqui, irmãos? Né? Talvez já ouviu, não estou falando mal, né? Nós amamos todos os irmãos, mas os outros lugares talvez não tenham essa vida que está na palavra, né? Não conseguimos tocar nessa vida, mas graças ao Senhor que o Senhor nos deu o melhor lugar. Ó Senhor Jesus, basta eu usar a ferramenta certa, né? O meu espírito, se eu tocar no Senhor como espírito, eu vou conseguir ter vida. Amém? Continuando aqui o versículo 15. Senhor Jesus, sabemos que Ele nos ouve. Quando lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Senhor Jesus. E o alimento diário também, irmãos, ele mostrou para nós, né, 2 alertas. Os irmãos leram e viram? Né? Nós temos 2 alertas. Nós vimos nas mensagens anteriores que nós recebemos a unção que vem do santo, né? E ela nos mostra, nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, irmãos, nós precisamos de ter discernimento, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos de ver, irmãos, que o primeiro item mostrou aqui em 1 João
capítulo 1, versículos 5 ao 9. Senhor Jesus. Não, por causa do tempo, eu não vou ler esses versículos, né? Depois os irmãos lêem em casa, amém? Mas o primeiro alerta é Deus é a luz. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu acho importante ler esse versículo, né? Senhor Jesus. Versículo 6. Vamos ler pelo menos o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Senhor Jesus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, essa luz, nós precisamos de andar nessa luz, né? O mundo quer levar a gente a pecar, quer levar eu sair fora da presença de Deus. Mas essa luz que está na palavra, ela vem me mostrar a minha condição. Amém? Senhor Jesus. E o outro perigo também, irmãos, é a gente se orgulhar. Talvez o Senhor está fazendo, usando você para pregar o Evangelho, os irmãos estão saindo para pregar a palavra, talvez orgulho. Ah, eu preguei Evangelho para 10 pessoas. Ah, não, eu vim de 70 kits. Nenhum irmão vendeu isso, conseguiu passar. Né? Orei para tantas pessoas. Aí talvez eu comece a me orgulhar e pensar que eu sou alguma coisa. Mas o que faz a obra é a palavra. Né? A palavra é que faz a obra. Então, irmãos, eu preciso de guardar o meu coração. Né? E também, quando há satisfação com a liderança. Né? Quando eu começo ali a ficar insatisfeito, talvez eu estou o evangelho está fluindo, eu ganhei uma família, eu ganhei, né, entre aspas, né, eu preguei o evangelho para uma pessoa, para outra, aí eu começo a querer ser mais que os irmãos que estão na nossa frente. Isso, irmãos, isso é um alerta para nós. Nós precisamos de atentar quanto ao nosso viver, se nós estamos cometendo pecado, né? E se eu estou indo contra as autoridades que Deus colocou na nossa frente. Né? Para nós viver nessa vida, nessa comunhão da vida, no frescor da vida, eu preciso estar desfrutando, né? Recebendo essa luz e também, né, vigiando, para não orgulhar, porque senão eu perco a simplicidade. A vida de Deus é uma vida simples, né? Senhor Jesus, ter um coração simples, um coração humilde, um coração limpo e puro, né? Para nós prosseguirmos na vida da igreja, senão eu estaciono. Por um lado, eu recebi a vida de Deus, está no meu espírito, está sendo ganho. Mas se eu, igual a gente já leu, se eu questionar alguma coisa, se eu tiver algum problema que quebra essa comunhão, a vida para de chegar em mim. É a tendência eu esfriar, eu me isolar, eu me apartar. Senhor Jesus, o Senhor nos salva disso, né, irmãos? Eu não quero retroceder. Até a volta do Senhor, eu quero estar avançando. Quem aqui quer ganhar a coroa da vida, diz amém. Quando o Senhor voltar, né? A gente fez um grito de guerra da Europa, né? Ser arrebatado vivo. Quem aqui quer ser arrebatado vivo, diz amém. Então nós não podemos sair, irmão, dessa comunhão da vida. Não tem nada demais. Segue o que o Senhor está fazendo. Segue o que o Senhor está falando, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos avançar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora versículos 16 e 17. De 1 João, continuando, né? O que é o encargo. 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, e pedir a Deus, lhe dará a vida, aos que pecam para a morte. Ó Senhor Jesus, vamos ler de novo, que eu dei um tropeçado aqui. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e esses, porém, não digo que rogue. Ó Senhor Jesus. 17. Toda injustiça é pecado. Há pecado não para a morte. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, né, irmãos, que há pecado para a morte e há pecado não para a morte. O pecado não para a morte, né, é um pecado que a pessoa comete, né? Um irmão está cometendo algum pecado, você pode orar por ele. Que fala que a gente pode orar pelo irmão. Ele está cometendo alguma coisa, né? Inadequado, alguma coisa que não é permitido por Deus, mas você pode orar para ele que Deus vai o libertar. Aqui fala que Deus vai libertar. Mas aqui fala também que há pecado para a morte. Esse pecado para a morte, nós vimos aqui, que é o pecado de rebelião. Né? Então esse, irmão, esse é um pecado que tem que ser tratado pela autoridade de Deus. Não cabe a mim ir ali e querer ajudar uma pessoa que está com rebelião, que está manifestada ali contra a autoridade. Né? A gente viu o exemplo de Miriam e Arão. Né? Eles ali... Miriam rebelou contra a autoridade que Moisés deu.
Então, ela ficou leprosa, né? E o arraial parou. Quando alguma pessoa assim com lepra, o arraial parava, não podia prosseguir no Antigo Testamento. Então, quando Arão viu ela ali, ele viu que ela estava leprosa, né? Em Números 12, depois os irmãos podem ler. Ele viu que ela estava leprosa, que ela manifestou ali contra Arão, né? Mas Deus tem falado só por Moisés, né? Ele falou, Deus tem falado apenas por meio de Moisés, né? Ela era irmã dele ali, questionou a autoridade. Então, ela ficou leprosa. Então, Arão foi até Moisés e pediu que Moisés orasse por Miriam. Ela foi ali, então, houve arrependimento, ela foi curada. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, né, quando nós vemos, mostrou aqui no versículo 16, né, se o irmão tem um pecado, tem uma dificuldade, tem uma fraqueza, né, nós podemos orar pelo irmão, podemos até mesmo orar com ele. Se tem uma fraqueza no mundo, eu posso orar pelo irmão, orar junto com ele. Mas se o irmão tem um pecado que é para a morte, no caso de rebelião, irmãos, né, nós precisamos deixar com quem realmente pode conseguir tratar dele, e o Senhor agir por meio dele, né? E aqui um que eu queria ler com os irmãos, Números 16, que fala de Corá, Datã e Abirão. Eles também rebelaram, né, esse pecado de morte contra a autoridade ali que Deus tinha dado para Moisés, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está vendo que questão do mundo, como que Satanás lança o orgulho no coração das pessoas para ir contra a autoridade estabelecida por Deus? Está vendo? Então, irmãos, nós precisamos de pedir ao Senhor para guardar nosso coração, amém? Números 16, vamos ler do versículos 26 até o 33. Senhor Jesus. Números 26, Números 16. Espera que eu estou em Êxodo, por isso que eu não estou achando, perdoa. Ó Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos. Apesar que está aqui já, né? Números 16. Os irmãos podem seguir no telão, mas vão acompanhar pela Bíblia aqui. Números 16, agora sim. 26 até o 33. Vamos lá. E disse à congregação: desviai-vos, peço, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Está vendo? Moisés falou que a obra que ele fazia não procedia dele mesmo, né? O irmão que está na nossa frente mostra que a palavra profética não é dele mesmo, é o Senhor que tem falado por meio dele. Amém? Senhor Jesus. 29. Se morreram estes todos com os homens, morreram e forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou eu o enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir, e a sua boca, e tragar com tudo o que é seu, e os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar com todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e os tragou com todas as suas casas, como também todos os seus homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Senhor Jesus. Olha como é sério, irmão. Por isso fala que há pecados para a morte e pecados não para a morte. Então, aqui mostra que eu pecar contra a autoridade, né, é algo muito sério. Porque Deus escolhe homens para estar na nossa frente. E essas pessoas, elas são usadas pelo Senhor para trazer a autoridade de Deus, né? E a vida, ela é a palavra que dá essa autoridade, né? Não é por uma pessoa natural. É como eu falei aqui, quando nós recebemos o Senhor, a vida dele em nós é que realmente faz as coisas. O homem, pelo seu natural, ele não faz nada, né? A essência de Deus, que é amor, que é capaz de fazer todas as coisas. Então, o Senhor escolheu aqui, no caso, Moisés, né?
Então, e eles rebelaram contra Moisés. E a terra engoliu, né? Não só eles, Coré, Datã e Abirão, como seus bens, seus servos, a terra engoliu tudo, irmãos, né? Então Moisés falou, se a terra abrir e acontecer alguma coisa desse tipo, é porque realmente Deus usa Moisés e eles estavam contra essa autoridade. Então, irmãos, está vendo? Esse pecado que é para a morte, isso precisa ser tratado pela autoridade, que no caso aqui foi o próprio Moisés, né? Então, nós precisamos de realmente guardar o nosso coração, para nós não sermos tragados, né, irmão? Engolido. Igual eu falei, até a volta do Senhor nós precisamos de estar de pé, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Talvez eu possa julgar um irmão ou outro que caiu, irmãos, mas eu também estou sujeito à mesma coisa, né? Então nós precisamos de vigiar. Ó Senhor Jesus, né? Vamos guardar o nosso coração. Senhor Jesus. Voltando aqui para 1 João, já estou finalizando a mensagem, amém, irmãos? 1 João, capítulo 5, 18 e 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ó Senhor Jesus. Então, aquele que é nascido de Deus, recebeu a vida de Deus, ele não pode viver em pecado, irmão, né? Precisamos tratar os pecados que nós temos cometido por acaso, pedir ao Senhor libertação. Se eu tenho dificuldade, eu posso pedir um irmão para orar comigo, posso pedir a liderança da igreja para estar orando comigo, para me ser liberto desse pecado, né? Quantos de nós já fomos libertos de pecados, né? Eu já fui liberto de pecado, irmão. O Satanás está ao nosso derredor, mas nós precisamos de ser libertos. Quem crê aqui que a vida de Deus pode te libertar? Graças a Deus, irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui no final do versículo 18 fala, né? Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Irmãos, o maligno não pode tocar em nós. O maligno não pode tocar em mim se eu estiver no espírito. Se eu estiver na carne, o maligno vai me tocar? Ele vai me puxar para dentro desse abismo ali, igual Coré, Datã e Abirão, né? Então, irmãos, nós precisamos de não dar ocasião à carne. Fugir, né? Das paixões da mocidade, como nós desfrutamos no início da reunião, daquele hino que cantou, né? Então, nós precisamos de fugir e viver nessa esfera, né? Na esfera da comunhão da vida, né? Recebendo o suprimento de vida. Senhor Jesus, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz aqui, o verbo jazer, né? É morrer, padecer. O mundo inteiro está apodrecendo, está se perdendo, né? Se você não está na comunhão da vida, você está se padecendo a cada dia. Senhor Jesus. Então o caminho está no Senhor, desfrutando da palavra da vida. Graças a Deus. E versículos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Senhor Jesus. Ó Senhor, que possamos optar, né, irmãos, para viver essa vida buscando o Senhor. A cada dia, desfrutando mais da pessoa do Senhor. E para fechar a mensagem aqui, irmãos, eu queria ler 2 parágrafos de domingo. Quem está com alimento diário aí? Senhor Jesus. Lê os 2 últimos parágrafos da página 55. Senhor Jesus. Ele dá um resumo muito claro da mensagem, né? E é bom os irmãos ler para tocar no que o Senhor está falando aqui. Amém? Podemos ler? Amém? A igreja é um instrumento do Senhor para realizar a sua vontade. Ela é formada pelos nascidos de Deus, que são governados em vida por Cristo. Em contrapartida, Satanás se utiliza do mundo e o manipula totalmente para se opor a Deus. O mundo é sistematizado pelo diabo e jaz sem vida no maligno. Caro leitor, permaneça na comunhão da vida. Não deixe Satanás derrotá-lo em combate por causa do pecado, principalmente o da imoralidade, que pode destruir seu serviço ao Senhor. Também não deixe vencer pelo mundo,
permitindo que o orgulho tome conta do seu coração, levando-o a sentir superior aos irmãos. Isso também comprometerá o seu serviço ao Senhor. Mantenha-se simples, humilde, limpo e puro, como um membro vivo do corpo de Cristo, na comunhão da vida. Jesus é o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Precisamos de manter vivo na comunhão da vida, amém? Aleluia! Vamos fazer uma oração, que o Senhor possa nos guardar, amém? Nessa esfera de amor. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos nessa noite por essa palavra que o Senhor tem falado para nós, essa comunhão da vida, Senhor. Obrigado pela palavra da vida que o Senhor introduziu nessa comunhão da vida. Hoje podemos estar nesse circular da vida entre nós. Ó, Senhor, nós queremos estar recebendo a cada dia a sua pessoa para dentro de nós, a sua natureza divina possa estar sendo acrescentada mais em nós e possamos estar cada dia te seguindo, Senhor. O seu conduzir, o seu fluir por meio da sua palavra. Muito obrigado. Por isso abençoamos cada irmão nessa noite, cada irmã, cada visitante que está aqui nessa noite, só possa ganhar o coração de cada um de nós, que até a sua volta, Senhor, possamos permanecer fazendo a sua vontade e que com o Senhor possa nos arrebatar vivos, Senhor, possamos estar prontos na sua vinda, em nome de Jesus, que nos leva a desviar de toda obra do mal, tudo que Satanás quer lançar na nossa vida, nos leva a optar pela sua vida a cada dia. Jesus é o Senhor.